resultou, né, numa ação, né, corretiva, né, por parte da empresa, praticamente acontece quase em todos, né, existe ali o pós-acidente, né, as pós-medidas de controle, né, do pós-acidente, para que ele não ocorra novamente, né, vamos falar assim. Então, somos nós, né, é o técnico de segurança, juntamente com os demais setores, né, que vai fazer esse acompanhamento, né, do plano de ação, né? E aí esse acompanhamento ele pode durar ali alguns meses ou até mesmo um ano, né? Que é a implantação da medida de controle, né? Então, se de repente houve um acidente, né, em dado lugar, né, da empresa, onde verificou a necessidade de implantação de uma proteção, então a gente só vai finalizar esse acidente quando essa proteção tiver sido colocada no local e que esteja sendo efetiva, né? Aí a gente, vamos falar assim, encerramos a nossa tarefa aí quando essas ações elas estiverem aí já implantadas, né? Então, o acidente para nós, a gente pega ele do começo ao fim. E existe um fluxo, né, para o atendimento ao acidente que a gente vai desenvolver, tá? Esse fluxo, para que fique um pouco claro na cabeça, né, de vocês, quais são os passo a passo, né? Quais são os passos, né, para esse atendimento ao acidente. O primeiro socorros faz parte, tá? Mas a gente vai falar sobre primeiros socorros mais à frente aí no curso, né? Você unidade curricular 9, se eu não me engano. Então, acredito eu que a gente vai estudar essa UC lá na frente, quando já estivermos em aula presencial, se Deus quiser. Tá? E aí, na segunda-feira, eu pedi para que vocês fizessem uma atividade assíncrona. Né? A atividade assíncrona é aquela que acontece às terças e quintas, né? Atividade síncrona são aquelas de segunda, quarta e sexta, nesse horário que a gente combinou, né? Que é das 2h30, vai até mais ou menos umas 4 e pouquinho, tá bom? Então, na terça-feira, né? Ontem vocês ficaram de pesquisar, né? Acidentes de trabalho que foram noticiados na mídia, para a gente começar a fazer o nosso debate aqui, né? Vamos lá, quem gostaria de participar, de comentar? O microfone está aberto para você. Pesquisei, professor, eu pesquisei sobre um que foi um operador de retroescavadeira que morreu soterrado. Como é que foi? Oi? Como que se deu assim o desenrolar do acidente? Vou até dar uma imprimida aqui, imprimi aqui, montei aqui alguma coisa. Foi assim, o homem, ele era um senhor já de 57 anos. Ele, na verdade, assim, ele pegou a máquina, né, do serviço dele e levou para fazer um serviço em casa. Estão me ouvindo bem? Sim, pode falar. Ah, tá. Era um senhor de 57 anos, ele foi morto, foi na dia 16 do mês passado. Isso. Ele pegou a retroescavadeira, ele ia fazer um buraco para poder fazer um serviço em casa. Aí, conforme ele foi cavucando, a retroescavadeira tombou e ele caiu e a retroescavadeira caiu em cima dele. Aí foi onde esmagou a cabeça dele e isso só foi encontrado. Deixa eu achar aqui o horário. Isso foi à noite. Então, foi encontrado no outro dia de manhã. E, de acordo com o Renato lá, né, ela teve lesão na cabeça, porque a gabine que amassou toda a cabeça dele ficou soterrado. Depois que ele tinha escavucado, parte de era um morro, era um barranco. Ele estava ia fazer o muro que ele ia fazer, aí ele escavou. E, pior de tudo, que ele tinha pego essa máquina sem falar com ninguém. Ele né, trabalhava com isso, pegou a máquina, foi fazer o serviço na casa dele, um serviço paralelo do emprego,
E foi onde ele aconteceu esse acidente. E disse que já trabalhava há muitos anos com isso. Mas mesmo assim, ele não conseguiu fazer do jeito certo, porque não aconteceu um acidente, né? Ele não prevê o perigo, porque acaba ficando no morro. Fatalidade, né? Aí você acaba entrando, aí vi também aquelas partes do pessoal lá do Brumadinho lá, e acabou tá investigando, acabou passando essas partes, vindo essas partes também, vídeos e tá vendo. Assim, coisas assim, às vezes até bobo, né? Dá para poder estar acontecendo. Legal. Infelizmente, esses assuntos não são tão bons, né? Mas, né, a gente tem que lidar com ele, né? Vamos aprender a lidar com esses assuntos aí, né? Professor, Quem mais? Fala, Gilson. no, professor, no caso desse da Elissandra, que eu também vi, né? Só que é o seguinte, para um operador de retroescavadeira morrer num acidente assim, é porque ele não está usando o cinto de segurança, professor. E quando a retroescavadeira tomba, se você estiver usando, a cabine dela ela não amassa com nenhum tipo de impacto. Então você não sofre. O que aconteceu com ele, ele esmagou a cabeça Mas dele, nesse que ele caso estava. aqui, os bombeiros afirmaram que foi amassada a gabine. Um exemplo, quando ela cai, Alessandra, e o cara não tiver de cinto, ele cai primeiro. E aí ela esmaga, termina de esmagar ele. Você trabalhou, né, Gilson, com esse Trabalhei, professor, equipamento, né? 7 anos. A É, cabine dela foi feita para não amassar com o impacto dela tombar. Mas se você não estiver usando o cinto, quem cai primeiro é o operador e ela cai em cima da cabeça, do corpo. porque você acaba sendo projetado para fora, né, do Isso. banco, né? Assim que você cai, se ela tombar, cai em cima. E no relato aí, ô Alessandro, você viu se o equipamento era velho, a máquina? Não, então, eu até voltei aqui, que eu não marquei isso na matéria, até voltei aqui para estar verificando se eu encontrava algo nesse caso, mas não fala, fala só assim, ó. Cadê? Aqui é. Não, aqui já é. Não, não fala se é velho ou se é novo, não fala, não. Só a único relato que tem aqui, que fala assim, né, o relato de acordo com o relato do supervisor da vítima, a vítima tinha lesões na cabeça, porque a cabine amassou e ficou soterrada. Depois do homem escavar parte de um morro que desbarrancou. Segundo o corpo de bombeiro, foi acionado para retirar o corpo do interior da máquina. Então, quer dizer que o corpo ainda estava na máquina. Estava preso ainda debaixo da máquina? Provavelmente. Pode ser, né? Porque falar que começaram a procurar ele, né? Quando começou a procurar ele, antes de saber do acidente, começaram a procurar o funcionário que não aparecia, né? Ele não chegava na empresa, aí eles perceberam que tinha uma retroescavadeira com a luz acesa, porque como se ele morasse próximo da onde ele trabalhava. Aí, nisso, quando começaram a olhar, perceberam que nenhum funcionário e nenhuma retroescavadeira estava estacionada no lugar que era para estar. Aí perceberam que do lado tinha uma com a luz acesa e o motor estava ligado ainda. Aí quando chegaram próximo que viram que a cabine tinha sido soterrada e que tinha uma pessoa lá dentro morto. Aí foram ver que era ele, que essa mesma pessoa. Era um senhor de 57 anos. Fatalidade mesmo, né? O que o Gilson falou é real, né? A estrutura, ela foi feita para suportar esse tipo de coisa. Pode ser que exista ali algum outro detalhe que comprometeu, né, a resistência, né, do cockpit, né, que a gente chama, né? Onde o trabalhador fica tanto sentado quanto também a proteção superior, né?
Toda essa área a gente chama que é a área de cockpit, que é a área de segurança do operador. Se ele está de cinto de segurança, a probabilidade é muito baixa dele ser projetado para fora e que o equipamento caia sobre ele, né, esmagando, né? Então, uma fatalidade mesmo, né? Na minha cidade, lá em São João da Boa Vista, a gente tem relatos diversos, né? Mas de trator também, de trator tem um lá que foi dentro de uma empresa. Na verdade, foi do lado, foi num terreno baldio, né? Que a empresa tem do lado dela, assim, e que de vez em quando eles passava a máquina lá para cortar o mato, né? E aí tem uma certa inclinação, né? O terreno, né? É meio inclinado. E aí o rapazinho, ele tinha 25 anos. Ele não se atentou a essa inclinação e foi dirigindo a máquina com esse desnível, né? Dado o momento, o desnível era tão grande e ele estava de lateral no desnível, né? A gente sabe que equipamentos assim não se trabalha em desnível lateral. Desnível frontal e desnível traseiro, né? Vamos falar assim, ou subindo ou descendo, não tem tanto risco. Tem, mas é baixo, né? Só que o problema é que ele estava em desnível, porém em lateral. Então o tratorzinho tombou assim. Ele não estava com cinto, foi projetado para fora, o trator só deu uma roladinha por cima dele e foi o Pela imagem suficiente. que tinha na matéria, também era assim, tava, como era um barranco, era do lado, e a máquina tava assim, dava para ver que a máquina tava assim meio de lado, sabe? A parte alta, ela virou o lado baixo. Muito difícil ela tombar para frente e para trás. Trator, né? A probabilidade é baixa. Não que não exista, mas é bem baixa. Porém, quando ele está em lateral, aí a probabilidade é alta, porque o centro de gravidade sai, né? Sai para fora, ocasionando aí o capotamento. Se a pessoa não está de cinto, ela vai ser projetada e a chance do veículo passar sobre ela é muito grande, muito grande. Então, até que a maioria dos acidentes que acontecem com equipamentos assim, né, com máquinas assim, onde a máquina tombou, a incidência de acidentes fatais é muito alta, devido à questão da não utilização do cinto de segurança. Na verdade, de não seguir os procedimentos de segurança na operação, mais a ausência do cinto de segurança. Então, tudo contribui, né, para a ocorrência do acidente. E o interessante nesse assunto é que a gente lida com probabilidade e consequência. Tá? Então, a gente vai lidar com esses dois fatores, né? Que a gente trabalhou já na análise de risco, né? Quando a gente estava fazendo a análise de risco, lá na matriz de risco tinha lá, né? Consequência e probabilidade é igual ao nível de risco. Consequência vezes probabilidade é igual ao nível de risco. Então, a probabilidade da ocorrência de um acidente, a gente vai lidar com esse tópico aí, com esse tema aí, durante essas aulas aí que a gente tiver dentro dessa UC, tá bom? Cumprimentar o Cristiano aqui e o Cleidson, né? Boa tarde aí, rapaziada, beleza? Boa tarde a todos, boa tarde, professor. Chegando agora, meio tarefado aqui, mas tudo certo agora. Beleza, eu vi que você mandou. Boa tarde, Cristiano. Ela tá conseguindo só ouvir, mas não tá conseguindo falar, tá bom? Mas ela tá digitando a aula, tá participando da aula. Ah, sim, ela postou no chat aqui, né? Boa tarde a todos aí, pessoal. Vamos aqui. Fala, Cleidson, beleza? Boa tarde, Cleiton. Beleza, meu. Tudo bem, hoje nós temos uma colega nova aí, tá? A Emily, que retornou. Consegui resgatar com muito custo. Tô brincando, ela andou com alguns problemas particulares, né?
está participando da recuperação e já, né, aproveitou a oportunidade para poder participar dessa UC e dar sequência, né? Isso é importante. A gente vem sempre falando, né, sobre essa questão de manter a sequência, manter aí uma assiduidade, né? Participar das aulas, fazer a interação, isso é o que importa. Para nós é o que importa, né? Lá na frente a gente tira um pouco de tempo perdido, mas nesse momento é o que a gente tem que fazer, tá? Tanto vocês quanto eu também, né? Tá bom? Tanto é que ela está aprendendo ainda a fazer a interação aqui, né? Como conseguiu entrar no Teams hoje, né? Já fez o login e tal. Vocês viram que eu criei, né? Para vocês os canais, né? Os canais de vocês. Os canais de vocês. Quando você visualiza a equipe, né? A equipe não, a classe, né? De vocês, né? Então a sala de vocês está aqui, ó. TST 1/20. Aí eu criei, né? Esses canais aqui, ó. Com o nome de cada um, tá? Onde tem aqui o canal de você. Então você entra no teu canal aqui e é por ali que a gente vai trocar uma ideia. Deixa eu entrar no do Cleidson aqui. Deixa eu entrar no da Bruna, né? Que é o primeiro aqui, ó. Então aqui é mais ou menos uma sala de bate-papo, de conversa, né? Onde é aqui que a gente vai trocar uma ideia sobre as atividades. O WhatsApp continua funcionando ainda, tá? Porém, os trabalhos vão ser postados todos aqui agora. E aqui, ó, tem uma pastinha, né? Tem uma aba que é os arquivos, tá? Então, você entra aqui na aba de arquivos. Eu criei aqui a pastinha o C5 e já subi um arquivo para vocês lá, que é essa NBR 14280, tá? Que é uma norma sobre cadastros de acidente. No final da aula eu peço, né, a gente comenta um pouco sobre esse arquivo aí. Mas eu vou estar subindo vários arquivos aqui, tá? E várias atividades aqui também para fazer, tá? Tudo bem? Dúvidas aqui? Não, professor. Não, tranquilo, Beleza. professor. Beleza, professor. Eu vi lá, professor. Joia. Vamos criar o hábito de trabalhar dentro do teu canal, né, nos arquivos aqui. Por quê? Eu estou querendo levar esse formato aqui do Teams, né? Esse tipo de atividade aqui do Teams para quando nós tivermos em ambiente já presencial, né, em aulas presenciais. Então a gente vai meio que mesclar, né? As aulas ali na sala de aula, as aulas também via Teams, tá? E aí as nossas atividades vão ser postadas tudo aí no Teams. E também é uma forma de vocês manterem, né, o portfólio de vocês por meio do Teams, tá? Que é uma plataforma onde você pode subir arquivos ali que ficam armazenados ali, tá? E aí você pode fazer ali o controle, tá bom? E para mim também é uma ferramenta, é uma opção bacana, porque organiza melhor a questão da correção das atividades. Porque eu entro no canal de você, verifico ali a atividade que foi postada, né, que foi feita, já dou ali o meu retorno, né, sobre a atividade e fica organizado, né? É uma forma de organização, tá bom? E controle, né? Fechou? Galera, vamos lá. Vou abrir o microfone aí para algum de vocês aí que fez a pesquisa. Vamos lá, pode compartilhar. Eu fiz a pesquisa aqui também, professor. Não sei se pode, se como está indo investigação bem recente aí da explosão de ontem em Beirute, ou pode caracterizar será um acidente tecnológico.
Se você quiser comentar, pode comentar. A gente iria falar sobre ele, né? Mas você fez a pesquisa aí, pode mandar ver, pode comentar. Então, acho que todo mundo já viu, né, que está mais sendo noticiado ontem, hoje. Coletei alguns dados aqui sobre a explosão que aconteceu ontem por volta das 6 horas em Beirute, e aqui para nós era meio-dia, horário de Brasília, né? Então, lá o local era uma área portuária, né, de Beirute, lá no Líbano, onde que eles costumavam... Lógico, a área de porto armazena vários tipos de materiais, mas segundo informações desse material, o nitrato de amônio, ele era uma carga que já estava lá desde 2014 e já tinha armazenado, vamos dizer, de forma assim meio que negligente. Era uma carga que não sei por N motivo lá, que ela teve que ficar lá porque ela foi confiscada. E inclusive na última avaliação técnica, 6 meses atrás, do pessoal que vê os riscos do porto, de todo o porto, ele já previa irregularidade tanto no armazenamento quanto o risco do material nitrato de amônio, risco de explosão, né? E essa explosão foi sentida a mais de 160 quilômetros de distância, até próximo da ilha do Chipre, lá no Mediterrâneo também. Por enquanto ainda não tem números exatos de mortes, né? 135 mortes, mas como está ainda em escombros, ainda pode, com certeza, vai subir esse número ainda, né? E, inclusive, o Líbano passa por uma crise, vamos dizer assim, é um país que já vive muito em conflito armado, né, por questão de religião dele lá, do fanatismo da religião, política, uma crise política, corrupção, vários refugiados que vêm da Síria se refugiar lá. Então, um país que sempre teve um histórico assim de instabilidade, né? Ainda mais esse momento que a gente está passando, sei lá, eu enxergo assim, esse momento que todo mundo está passando aí de coronavírus, já tem essa crise do que nós todos estamos passando, ainda mais essa lá, no raio que foi atingido a onda de choque lá, inclusive destruiu 3 hospitais. Agora eu paro para pensar aqui, imagine, nós já estamos todos confinados, ou alguns aí doentes com coronavírus, um hospital que já tem vários pacientes, vamos dizer, os leitos já 100% ocupados das UTI aí, e destruiu ainda mais esse hospital. Fora a infraestrutura no geral, né? Que é o abalo sísmico que teve lá, destrói comunicação, destrói rede hidráulica, tal, enfim. Deve estar passando uma situação muito crítica lá nesse momento, Beirute, lá no Líbano, né? Teve um especialista que ainda falou que poderia ser pior se nós não tivéssemos. Felizmente, nós estamos com coronavírus. Porque vamos pensar, ele quis dizer o seguinte: vamos pensar que essas pessoas, 6 horas lá no Líbano, era normal que a área portuária tem muito shopping, locais para fazer refeição, compras, vários estrangeiros vão lá. E como o pessoal a cidade está em isolamento, entre aspas, assim, né? Poderia ser muito pior ainda essa tragédia. Se o pessoal estivesse, tipo assim, andando para a rua, né? Deixa eu ver outros dados que eu coloquei aqui. Então, havia armazenado lá nesse local aí mais de 2.750 toneladas de nitrato de amônio. O nitrato de amônio que eu pesquisei aqui é tipo um sal branco, ele é inodoro, usado na composição de certos fertilizantes, na forma de grãos. Ele é altamente solúvel em água, também usado na produção de explosivos. Por que ele é usado na agricultura? Porque ele, na própria substância dele, ele tem na formulação dele, ele tem o NPK, que são os nutrientes básicos para o desenvolvimento das plantas, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio, por isso do NPK. E a população do Líbano, eu pesquisei também, são quase 7 milhões de habitantes. Vamos supor que é do tamanho Líbano, territorialmente, ele tem 10 mil quilômetros quadrados. Dá quase duas cidades de Brasília. Brasília tem, para ter uma noção mais ou menos territorial aí, nossa Brasília, que é a capital, tem 5.000 quilômetros quadrados. O nitrato de amônio também não explode sozinho, por mais que ele seja muito perigoso, assim, mas ele precisa de uma fonte de calor, ele precisa, ou seja, de um gatilho para ele acontecer o que ocorreu lá, e foi constatado que houve um incêndio para ele antes de acontecer a explosão. Então, ele tem que atingir uma temperatura, não sei se o ponto de fulgor dele chega a ser 300 graus Celsius, mas, ou seja, ele não ia pegar fogo assim num simples incêndio pequeno. Então, tem que ter uma fonte de ignição e um gatilho para ele
daquela onda lá que parecia uma bomba atômica, né? Formou até o cogumelo lá, então a concentração era muito grande. E os armazéns lá haviam, depois, que é sempre assim também no mundo inteiro, vamos dizer assim, né? Depois que viu, tinha muitas irregularidades lá, não só onde estava o nitrato de amônio. E eu coletei alguns dados aqui de algumas explosões trágicas também envolvendo o nitrato de amônio. Então, vou aqui numa ordem cronológica aqui, eu vou falar do Texas, nos Estados Unidos, em 1947. Tá dando para ouvir aí, pessoal? Tá legal, professor? Tá dando para ouvir? Beleza, pode falar, tá bom, tá jóia. Então, lá nos Estados Unidos, no Texas, em 1947, houve também 581 mortes, um incêndio no navio, acredito eu que seria estava transportando aí por algum motivo para algum lugar, em containers. E esse navio teve uma explosão com 2.000 toneladas também. E, segundo as pesquisas aqui, foi considerado uma das explosões mais potentes não nucleares da história. Ou seja, por isso que formou aquela onda de aparentemente parecia uma bomba atômica que foi detonada ali naquele local. Então, desse navio aí foi considerado na história da humanidade uma das mais potentes explosões não nucleares. Em 1995 também, extremistas americanos usaram a mesma substância, estocaram em uma van para eles tentar explodir parte de um prédio em Oklahoma. Também houve 168 mortes e 680 feridos. Em 2011 também, nos Estados Unidos, um extremista explodiu um carro forte em frente ao governo norueguês, onde houve 8 mortes, tudo com nitrato de amônio. Em 2015, em uma falha de armazenamento também, uma explosão numa cidade de Tianjin, na China, onde correu quase semelhante a isso daí, que ele teve um pré-incêndio, onde aqueceu-se o material, e houve 173 mortes. Bom, da pesquisa que eu fiz, professor, acho que é mais isso mesmo, ainda tem muita coisa a ser apurada ainda. Agora, não sei se pode caracterizar um acidente de trabalho, um acidente tecnológico. Então, como está muito cedo ainda para falar o que houve e o que não houve ainda. A gente ainda tem... As informações ainda estão chegando, né? Mas o que você relatou aí é o que a gente está sabendo atualmente, né? Acredito que seja caracterizado ali, não como que eles estão meio que desconfiados para ver se não é atentado, e tal, mas como já existia esse problema aí, né, que desde 2013, 2014 já estava estocado esse material lá por ter sido apreendido, né? E que os problemas já existiam, né? Já tinha ali um alerta, né? Vamos falar assim. Então, é um problema que não veio de hoje, né? E vamos aguardar mais informações, né? Foi considerado, sim, acidente de trabalho, né? Porque na área portuária ali tinha bastante gente, né? Trabalhando ali naquele momento. Há relatos de mais de 100 mil pessoas mortas, mas eu acho que isso é mais especulação, né? Não, não deu ainda para ter uma informação concreta, né? Muito bem. E os Ô, que você relatou aí professor, também, show de bola. no caso, professor, que nem o Luiz falou, esse material aí foi usado em vários atentados. Às vezes era para prejudicar outros países também, acabou com eles mesmo, que acho que um dos países que mais usa isso daí para ferir os outros são eles mesmos, então acabou neles mesmos isso aí. Às vezes nem estava apreendido, isso aí era um armazenamento deles para poder prejudicar outros países, com essas bombas, ou até eles mesmos lá ficam brigando entre eles. Porque é um material utilizado para explosivos, né? Além de fertilizante, né? Para agroindústria, né? Então, é algo que, infelizmente, né? Foi sentido em 240 quilômetros de distância, foi sentido o abalo, né? É muita coisa, né, gente? 240 quilômetros é muito longe. É muito longe. Então foi sério mesmo, né, o negócio, né? Muito bem, Luiz. Parabéns aí pela contribuição aí.
agregando mais valor aí ao, ao assunto. Elissandra também. Quem mais, gente? Deixa eu ver o da Isabela, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Que ela colocou aqui no chat. Então ela colocou aqui, ó. Então, professor, no caso que eu pesquisei, eu encontrei um homem que ele estava manuseando uma barra de metal em um dos andares da empresa, quando a peça encostou em um fio de alta tensão na rede elétrica do bairro. Além do choque elétrico, esse homem caiu de uma altura de aproximadamente 8 metros de altura. Isso aconteceu porque o metal conduz energia e é uma condutividade elétrica. Tem mais ou menos, você tem aonde isso aconteceu, ou Isabela, você pegou essa informação? Onde que aconteceu? Quando? Dá uma... Tenta levantar essas informações que são bacanas, né, de saber também, né? Foi há 2 anos, né? Foi há 2 anos. Em Campina Grande. Beleza. Legal. Infelizmente esse acidente acontece comum, né, gente? Não é tão raro, né? Não é tão raro. Ele estava sem EPI nenhum para piorar. Pois é. Lembro-me de uma passagem de um acidente como esse, de um pintor. Aliás, existem vários acidentes desses, né? Mas esse foi um que aconteceu perto da cidade lá, né? Aconteceu em Espírito Santo do Pinhal, que é do lado de São João. E a população começou a filmar, fazer filmagem do rapaz esse acidente, né? Do acidente, né? Começou a filmar o acidente. Na verdade, começaram a filmar o cara fazendo o trabalho, mas alertando já que já iria dar problema, né? Dado o momento, ele encostou no fio e ficou. Só que como ele estava no beiral, né, no beiral do prédio, aí ele acabou ficando inconsciente, né? E debruçado no beiral do prédio. Então, quem passava na rua via ele debruçado ali no beiral do prédio. E como o cano estava encostado ainda na alta tensão, no fio, então estava passando condução para ele, estava conduzindo energia para ele. Dado o momento começou a pegar fogo a roupa, né? Meu, e aí foi assim, uma imagem assim que uma imagem assim meio que escabrosa, assim, sabe, de ver. Mas infelizmente esse tipo de acidente acontece mesmo. Obrigado, Isabela, pela contribuição aí, tá? Quem mais? Professor, eu fiz de uma explosão na plataforma P36 no Rio de Janeiro, que aconteceu em 15 de março de 2001. Eu procurei algumas informações, só que alguns dizem uma coisa e outros dizem outra, tanto é que eles ainda estão vendo uns relatórios que foi feito quando aconteceu o acidente e relatórios de agora, que tá meio... estão na justiça. Que foi assim, aconteceu uma explosão em uma das estruturas de sustentação e que acabou afundando tudo o barco e tudo mais. Peraí, deixa eu... E aí, segundo a Agência Nacional do Petróleo e da Marinha, a causa principal da explosão foi um problema no fechamento de uma válvula. Eu vi algumas informações aqui que dizia assim, que no local onde ficava essa válvula, ficava dois equipamentos de armazenagem. E aí, tipo, era 2, então necessitava de 2 válvulas, só que na verdade só tinha uma. Então isso foi um dos erros. Também algum dos erros foi, tipo assim, na hora de criar o projeto lá, para fazer a manutenção
da estrutura e tudo mais, armazenagem e tudo mais, eles não usavam, tipo, equipamentos de detecção de gás e contenção e equipamentos resistentes a explosões. Então, tipo assim, foi tipo um erro de manutenção das pessoas, um erro do ex-presidente, um trabalho muito mal feito, que acabou gerando que 11 mortes, eu acho, na época. Foi muito foda, achei bem triste, porque não fizeram as coisas direito, sabe? Enfim, esse aí foi o que eu achei interessante e triste, né? Acaba sendo triste mesmo, né? Saber que a gente fala de erro humano, né? Falha humana, né? Uhum. É complicado. Aí quando tem a falha humana, tem tragédia, né? Quando não é é muitos. Inclusive, a gente vai fazer vocês vão estar fazendo uma atividade, que eu vou passar um vídeo para vocês, e aí vocês vão fazer uma pesquisa sobre esse vídeo, vocês vão assistir o vídeo, né? E também fazer uma pesquisa sobre ele e colocar ali algumas situações que aconteceram, né? Mas daqui a pouco eu falo sobre ele, mais ou menos igual você comentou aí. Tudo bem. Obrigado aí, Bruno, pela contribuição. Quem mais? Professor, eu fiz Oi, aqui uma professor. pesquisa. Vamos com o Cleidson primeiro? Pode falar, Cleidson. Então, essa Aí depois o pesquisa foi Cristiano. mais voltada aqui para nossa cidade mesmo, aqui do interior de São Paulo, foi na cidade de Itu mesmo, tá? Teve um funcionário lá numa cervejaria aqui da cidade, e ele foi fazer manutenção numa máquina lá, e aí o outro funcionário chegou e acabou acionando a máquina. E esse funcionário acabou sendo, esse funcionário que estava lá dentro fazendo essa manutenção, ele acabou sendo esmagado pela máquina lá dessa cervejaria aqui da cidade, entendeu? E aí eu estava pesquisando aqui que ele morreu, e no caso desse acidente de trabalho, aí a máquina foi ligada enquanto ele estava dentro do aparelho de uma fábrica em cervejaria em Itu, na tarde do sábado. Essa ocorrência foi ano passado, né? Deixa eu ver mais precisamente aqui, no dia que foi postado, foi 18 de 8 de 2019. É isso. Acidente com esmagamento, né? Parece que Isso, tinha. Esse Foi funcionário na, de foi na 54 anos. Heineken, né? Se eu não me engano. Ele foi socorrido ainda, só que infelizmente não teve condições de vida, não. Ele acabou morrendo. Foi esmagado, na verdade, né? Parece que ele é terceirizado, né? Isso mesmo, ele é terceirizado. Ele De era acordo terceirizado, aí com foi fazer uma manutenção na máquina, né? Parece. isso. Eu lembro que. A lavagem das garrafas. Isso. É sério, né? O negócio é complexo, né? Outra O, situação, acabei não presenciando, mas de acordo com o relato da minha mulher, que ela trabalhava nessa outra empresa, foi de um funcionário numa cerâmica ele acabou ingerindo bebida alcoólica, ele fazia o trabalho à noite, né? E aí entrou no forno na parte onde coloca a parte das telhas para ventilar tudo. E aí foi ligado aquele ventilador gigante que tem, que o bicho é enorme, que é para poder secar o tijolo dentro daqueles fornos. Foi ligado e estava lá dentro, o ventilador esmagou ele todinho também. Mesma situação. acidentes envolvendo máquinas, né? É bem sério. Se não. Tem que torcer para que dê para retirar o corpo, né? É, Porque geralmente é caixão fechado, né? Esses acidentes assim, envolvendo máquinas, equipamentos, rotativo, equipamento que tem inércia, que tem energia estacionária,
Esses tipos de acidente com máquina, assim, gente, é algo terrível, terrível. Eu me recordo também desse acidente aí, porque eu estava dando aula lá na unidade, lá no Senac, aqui já, né? Foi ano passado, né? Então, e eu estava numa turma, eu entrei na turma do Anderson, do técnico em informática, para falar sobre planejamento, planejamento estratégico, dar um apoio para eles fazerem o projeto integrador deles e tal. E aí tinha um aluno, ele era já um mais velho, né? E que ele trabalhou, na verdade ele trabalha na empresa, na parte de informática, né? E, e aí a gente estava conversando, aí ele né, comentou que tinha meio que acabado de acontecer o acidente, assim, sabe? E que eles estavam tentando levantar o que tinha acontecido. Parece que meio que evacuou a fábrica, teve uma, uma condução, né, do pós-acidente desse jeito aí. Como é que você diz? Beleza. Cleiton, valeu pela contribuição. Na sua área tem bastante também, né? Parte biológica, né? Tem. Trabalhei nessa área há 5 anos, eu sei como é que é o PEGA. Acidentes com materiais biológicos. Já se acidentou já ou não? Graças a Deus nunca me acidentei. Aquela caixa de pé pro cortante lá, como o pessoal mete o dedo ali, viu? E É, eu... até mesmo no manuseio da punção venosa mesmo, né? Na hora de você fazer a punção venosa, corre esse risco de furar a mão e até mesmo o pessoal começa a balançar aquelas caixinhas de pé por cortante que não é para balançar e ela tem uma medida ali, né? Tem um nível. O pessoal vai tem um entupir. nível, né? Se não bastar, o pessoal quer colocar papel ali dentro ainda. Como eu vejo aquilo ali. Nossa Senhora, só faz difícil. Anarquia. Eu atendi alguns acidentes com pérfuro, viu? Alguns. É bem complexo, porque a partir do momento que você sabe qual que é o paciente-fonte, é um procedimento. Quando você não sabe qual que é o paciente-fonte, é um outro procedimento, né? Tem que tomar coquetel, fazer os exames lá de teste rápido HIV, uma série de procedimentos, né, para que não se contraia nenhuma doença, né? Eu lembro de uma situação que uma funcionária da limpeza foi fazer uma limpeza numa área de bar que tinha assim alguns armários assim, né? Tanto armário de baixo assim quanto de cima. Então, aí na hora que ela foi fazer a limpeza nos armários de baixo, no chão, né? Ela passou, né, por debaixo do armário assim o mop, né? Aí na hora que voltou, elas tinham que retirar esse mop, né? Porque já estava sujo. E aí veio uma agulha ali nesse mop e ela, como ela não viu, ela espetou dele e não tinha nem, era impossível saber de quem era, né? Aquela agulha, né? E quanto tempo aquela agulha estava ali. Então foi um dos, né? Teve vários. O paciente cuspir na cara do técnico de enfermagem, né, que vai dar uma medicação, tem um monte de situação. Tinha muito acidente na CME, né, que é a Central de Materiais, né, na hora da limpeza dos materiais, tal, cortava a mão. O médico, às vezes, esquece de tirar o bisturi da lâmina e deixa lá o bisturi na hora de Deixa lá. fazer a limpeza do material. Tinha uns acidentes meio assim. Eu tive um acidente dentro do centro cirúrgico, depois da cirurgia, aquele vidro, né, onde vai a aspiração tudo para dentro desse vidro, né? Eu não lembro o nome desse vidro aí. Mas é um vidrão, é um potão assim de vidro que vai sugando e vai jogando ali nesse pote. Chama de frasco de aspiração mesmo. Frasco de aspiração, né? Então aí quando
Quando termina a cirurgia, quem faz a organização ali da sala é a enfermagem, né? E aí foi retirar esse frasco do suporte, que foi no suporte, né? E aí escorregou da mão para não deixar cair no chão. Na ânsia de querer segurar o frasco bateu no chão assim, quebrou. Só que como foi na ânsia de segurar, né? Aí cortou a palma da mão aqui, 7 pontos. E aí quando cortou, misturou com tudo, né? Misturou secreção do paciente. Só que nesse caso, como era paciente fonte, aí fez o teste rápido no paciente fonte, aí foi tranquilo. O duro é quando não se acha, né? E quando não é que a vez você se fura na caixa de pérfuro cortante, o cara Aí dá não tem até como. depressão. Dá até depressão no cara, velho. Dá. Deus do livre. Porque aí você tem que tomar o coquetel, não tem jeito, né? Quem é? Já tem que entrar com coquetel. O coquetel, gente, é uma medicação, né, que é dada ao profissional, não somente ao profissional, né, mas às pessoas expostas, né, ao vírus do HIV em em alguma situação, não somente dentro do hospital, mas, por exemplo, a mulher que foi violentada, né, estrupada, tanto a mulher quanto o homem, existe essa questão, né, no qual o estrupador ele fugiu, né? Ninguém sabe onde ele está, não conseguiram pegar. A pessoa tem que tomar o coquetel, que é essa medicação durante 28 dias. É uma medicação que mexe muito com a parte do estômago, né? Rebenta com a pessoa e muito provavelmente ela se afasta, né, do trabalho durante o tratamento. É considerado acidente de trabalho quando isso está dentro de um ambiente hospitalar e que requer ali a atenção, né? Durante 6 meses é monitorado e só vai ter um resultado ali, se contraiu ou não a doença, só daqui 6 meses. Então é muito complicado, é muito complexo. Beleza, Cleiton, obrigado aí pela contribuição. Cristiano, você ia comentar, meu querido? Ô, professor, eu fiz uma pesquisa aqui, até eu copiei o link do G1, né, de um rapaz que sofreu acidente no segundo dia de trabalho e ficou paraplégico, né? Eu vou ler aqui, deixa eu achar aqui agora. Jovem fica paraplégico em acidente no segundo dia de trabalho. Aos 17 anos, Ramon achou que tinha encontrado a oportunidade do futuro. Mas o sonho acabou já no segundo dia. Em um acidente, enquanto descarregava o caminhão, 9/8/2013, às 23 horas e 12 minutos, atualizado, em Piracicaba, cidade vizinha de Limeira, o Ramon, de 19 anos, ele começou a trabalhar aos 14 anos, fez tudo o que ele fala. Aos 17, achou que tinha encontrado a oportunidade do futuro, mas o sonho acabou já no segundo dia, descarregando o caminhão. O motorista, distraído, foi e puxou a corda das portas. E no que ele puxou, as portas caíram sobre mim e me jogou para trás. Aí fiquei ali no chão, caído, com as portas em cima. Fiquei 1 mês na UTI e 1 mês no quarto de hospital. Conta Ramon Ambrosio, de 19 anos. Ramon está paraplégico e precisa de ajuda para tudo. A família ganhou na justiça o direito de uma indenização. A empresa está pagando em prestações, mas o valor não chega nem perto da maior necessidade da família. Uma casa com espaço suficiente e móveis especiais para que Ramon precise o resto da vida. O advogado ligou para o advogado da empresa quer dizer, o meu advogado ligou para o advogado da empresa e ele falou assim: fale para a sua cliente parar de encher o saco lá na empresa. Meu advogado disse para ele: é porque não tem como um filho na cama igual a ela. Como que é? Desculpa aí. É porque você não tem um filho na cama igual ela tem. Um filho tão jovem parado em cima de uma cama, lamentando Rizomar Gonçalves, empregada doméstica.
Ramon fez parte da estatística que começou a ser analisada há 3 anos em Piracicaba. A ocorrência registrada no pronto-socorro e nos hospitais revelam que é costume ficar escondidos nos prontuários a quantidade de acidentes de trabalho com crianças e adolescentes. Só no ano passado, em 2012, tivemos 112 acidentes de menores de 18 anos, casos graves de tetraplegia, queimadura, fratura e amputação. Esses acidentes acontecem porque as empresas não têm política de gestão de segurança, às vezes elas reduzem o custo, acabam contratando esse tipo de mão de obra que é mais barata para ela, afirmou Marcos Richter, técnico do Centro de Saúde do Trabalho de Piracicaba. Então, o senhor vê, né, professor? Ali o rapaz começou a trabalhar, né, fazia 2 dias, e aí, por descuido do motorista, ele acabou ficando paraplégico, né, e isso aí eu peguei uma reportagem antiga que eu achei interessante, porque mas hoje em dia não está muito diferente, não, viu, professor? Porque eu me machuquei lá na Heineken, lá na moto, né? Eu tive encurtamento do tendão femoral e o meu advogado falou que isso aí não adianta nada. Não tem. Para isso aí, para eles, para a justiça hoje em dia, não diz nada, né? Eu tenho dor na perna, de vez em quando eu tenho que tomar uns remédios, eu não posso fazer serviço muito pesado. Quando eu faço serviço muito pesado, eu tenho que tomar vários remédios para passar dor, né? E o advogado falou que esse tipo de caso é só mesmo em caso de amputação, e ainda é muito pouco a indenização, é muito pouco o respaldo, né, da justiça no Brasil por causa desse tipo de acidente, né? Que é diferente nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos eles fazem um respaldo de acidentes, se a pessoa morre, eles fazem a soma, né, de quantos anos a pessoa ia trabalhar, de quantos anos ela podia, quanto dinheiro ela podia ganhar no serviço dela, e ainda jogam juros em cima disso, né? E aqui no Brasil não, né? Aqui no Brasil é um valor que determina a justiça, e você se vire com ela, né? Isso aí, professor. Muito bem. Fatalidade, hein? Segundo dia. Segundo dia, né, de serviço, né? A pessoa começa com todo aquele empolgamento, né? De agora vai dar certo, minha vida vai para frente, e depois acontece uma dessa, né? E o que de fato será que houve? Então, foi a porta, eu acho que é aquela da caçamba atrás, né? O motorista puxou aquela porta para liberar atrás a carga e a porta caiu em cima dele, ele estava atrás do descarregamento lá. Caiu em cima dele, ficou em cima dele até vir o socorrista pegar ele. Bem complicado, né? A área de transporte de materiais, né? Descarregamento, carregamento, é muito perigoso, né? A pessoa só se dá conta de que é perigoso quando tem um acidente, né? Então, infelizmente, né? Mas beleza, Cristiano, obrigado aí pela contribuição. Esse Mais negócio alguém? de descarregamento, Pode falar. lá na Heineken mesmo, quando eu trabalhava lá tem um setor lá atrás que é de quebrar vidro, sabe? As garrafas que vêm com defeito, ou que tá lascada, essas coisas, eles têm um setor lá que eles quebram, né? Terceirizado que faz aquilo lá. Uma vez lá, as caixas de bebida lá que estavam para ser quebrada, e lá naquele setor tem várias mulheres lá. A mulher foi pegar a caixa do alto lá, né, que estava empilhada, ele empilha parece que 6 caixas, uma em cima da outra, e caiu parece que umas 10, 15 caixas em cima dela, se cortou tudo lá. Aí cortou, parece que perdeu um dedo ela, mas não sei o que aconteceu depois, porque daí ninguém falou mais nada. É uma atividade de risco, né? Atividade de risco. Mexendo com material que é assim, né? Tem que redobrar a atenção, né? Muito bom. Bom, vou compartilhar a tela com vocês aqui. Mais alguém, gente, quer compartilhar alguma outra
Professor, tem informação. mais um. Pode falar, Gilson. Um funcionário morre esmagado por um rolo compressor. Foi numa sexta-feira, após o rolo compactador usado para alisar o asfalto na rodovia Raposo Tavares. Foi na cidade de Piraju, São Paulo. Quando os corpos de bombeiros chegou no local, o rapaz já estava assim, o funcionário já estava morto já. Será que ele era ajudante ali? Porque É aquele zoom, professor, que fica puxando aquela massa de asfalto na rodovia, ele fica ajeitando para o rolo vir e compactar. E aí, tipo assim, não explicaram como que foi, né? Mas com certeza o operador mesmo do rolo não viu ele. Porque é muito de. Ele entrou na frente ali e esmagou mesmo. Aparentemente parece ser assim meio que terrorismo, né? Meio de propósito, né? Sei lá, eu creio que hoje, que nem faz pouco tempo que aconteceu, né? Um exemplo, a pessoa nem tá prestando atenção, né? Esse cara do rolo aí mesmo aí, como é que ele não viu o funcionário? Porque a gente tem que desligar o equipamento, você parar, esperar ele ajeitar a massa ali, porque sempre fica ressaltos que você joga no chão e ele vai ficar aqueles montinhos. Você tem que ir lá e ir ajeitando com a enxada para ficar mais ou menos plano, para ele poder passar, para poder ficar lisinho o asfalto. Como é que ele não viu o ajudante ali na rodovia? Né? Uma condição meio tanto quanto esquisita, né? Vamos falar assim, né? Mas, enfim, a gente nunca pode subestimar também, né? Beleza? Mais alguém quer fazer alguma contribuição para o nosso debate? Tá bom o debate aqui, né? As histórias, né? Professor, eu tenho mais uma aí. Pode falar, Luiz. Manda bala. Uma aqui da cidade de Salto mesmo, é bem breve. Para quem é nascido e criado aqui, no ano, se eu não me engano, em 2018, um ex-vereador, ele tinha uma casa lá a casa dele era meio tipo que um sítio ali no Jardim Saltense, que os terrenos são grandes, e tem aqueles poços caipira lá. Aí ele tava lá acho que era um domingo, se eu não me engano, ele foi descer, a bomba não tava puxando hoje, ele não tava puxando, ele foi ver, né, foi descer, esse poço caipira tem cerca de uns 8 metros, creio eu. Aí ele foi descer, e acredito eu, né, que depois que chegou o corpo de bombeiro lá também, e conforme você vai descendo, você vai perdendo oxigênio, né. Aí ele desmaiou. Aí o pai dele sentiu a falta dele, que eles estavam, parece, fazendo um almoço de domingo dentro de família. Aí acabou a água, ele foi descer lá para ver no poço, consertar essa bomba e tal. Aí o pai dele foi lá ver, né? Daí ele viu que ele tava lá no poço caído, desceu também pra tentar pegar ele. Daí ficou, infelizmente, tem uma fatalidade que os dois acabou morrendo nesse dia. O vereador Willis. Esse acidente é que perde casa, é um pouco mais para frente do Senac ali. Ele é o quê? Uns 2 quilômetros para frente do Senac, aí tem a chácara ali. Eu lembro desse acidente aqui, foi perto de casa. Foi isso mesmo, ele desceu para ver o poço, aí ele não voltou, o pai dele foi atrás dele, viu ele lá, desceu atrás e não voltou também, né? Foi monóxido de carbono, né? E os dois morreram. Isso. Foi trágico mesmo. É que espaço confinado, né? Que a gente começa a dizer assim, às vezes o ar não tem oxigênio, às vezes pode ser monóxido de carbono, tem várias substâncias aí que pode ser prejudicial aí, IPVS que a gente fala, né, prejudicial à vida e à saúde. Geralmente a baixa de O2, né, que acaba resultando aí perda de consciência, né, inicialmente, e permanecendo pode vir a óbito, sim. Não é uma fatalidade, geralmente acontece isso, né? Em local confinado, desce um, desce o outro, fica, e assim cascata. Então tem que descer paramentado, né, com EPR, né, que é equipamento de proteção respiratória,
para que pelo menos o oxigênio seja padrão, né? 20,1, 20,9%, 21%, né? É uma fatalidade. Na internet está cheio, né? Cheio de acidentes assim, né? Que vocês comentaram, né? Muitos, muitos. Não é pouco, não. Esse caso de poço hoje em dia não é tão comum, porque não se faz mais esses poços aí, né? Mas antigamente era muito mais. Os bombeiros, eles iam em ocorrência constante, atrás de fazer o resgate de vítimas em poço, assim, né? Quando não era criança, era essa situação, né? Da bomba queimar, e aí desce um, fica, e assim sucessivamente. Esses poços caipira é proibido agora fazer, por causa da contaminação do solo, né? Aqui, a empresa que está regularizando nossos terrenos aqui, eles já estão perguntando, aí tem um poço artesiano que é para o convívio inteiro, mas ele é regulamentado, tudo certinho, né? Direto pondo produtos químicos para a água ficar estável, né? Mas o poço caipira é proibido, hoje em dia ele é proibido. A Isabela está colocando aqui que, sobre a questão de espaço confinado, né? Que antes você tem que entrar no local, tem que ter um. Aí eu já não consigo ver mais o que está escrito aqui. Sumiu. Então, procedimento, né? Para entrada, né? Em local confinado, né? A gente vai estudar isso na UC 10 e 11. Muito bem, vou compartilhar a tela com vocês aqui, gente. Um painel. Além do painel, é uma série de procedimentos, né? Tem que ser criados procedimentos, né, de entrada e saída de espaço confinado, né? Onde se evita, né, essa circunstância aí que acontece muito acidente assim, né? Vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês aqui. Ó, vamos lá. Só me dá um retorno aí se o áudio, tá? Vocês estão ouvindo o áudio, tá? Estão ouvindo? Não, professor. Não, não. Deixa eu voltar aqui. Aqui então, né? Por ocasião do Dia Nacional E em agora? Memória às Sim, Vítimas de estamos Acidentes ouvindo. do Trabalho, em 28 de abril, o Jornada preparou uma série de 3 reportagens especiais. Hoje vamos contar a história de pessoas que enfrentam as consequências de um acidente de trabalho. Muitas delas não conseguiram retornar ao mercado de trabalho e passam por dificuldades físicas, emocionais e até financeiras. Você sabia que, em média, 48 trabalhadores são excluídos do mercado de trabalho por dia em função de acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais? Ninguém imagina ser vítima de uma fatalidade e ainda por cima ser surpreendido com a falta de apoio. O medo de mostrar o rosto é justamente por sofrer as consequências de um acidente de trabalho até hoje, 2 anos depois de ter sido afastado e já de volta às atividades. Hoje em dia eu me sinto como se fosse apenas mais um, dentro de um lugar que eu tinha um sonho de menino, fazer parte da instituição do Corpo de Bombeiros.
Mas a partir do momento que você se machuca, você sofre de problemas, distúrbios, ele te esquece. Você fica jogado. Você conta apenas com mais um. A pior sensação que poderia ter dói mais do que conviver com as sequelas que ficaram no joelho após o treinamento intenso no Centro Operacional do Corpo de Bombeiros. A gente começou a correr. E nessa corrida, eu senti como se meu joelho tivesse virado 180 graus. Meu joelho chegou a dobrar. Mas naquele calor da emoção, de continuar o treinamento, você não dá bola. Mas depois nota que seu corpo está reagindo, porque você está com dor. Eu cheguei e relatei desse acidente para o superior. Foi quando eles chamaram as pessoas para poder atestar essa veracidade desse acidente de trabalho. Atestaram. Só que quando eu queria continuar, eu continuava batalhando, com dor. Chegou um belo dia que eu já não aguentava mais. Longe do trabalho, Sandra passa a maior parte do dia dentro do próprio condomínio. Tarefas simples como lavar a louça e arrumar a cozinha também ficaram mais difíceis. A pedido do chefe, Sandra, na época vigilante, aceitou trabalhar alguns meses como digitadora. Desenvolveu uma tendinite e uma série de outros problemas por ter perdido a força nas mãos. 5 anos após ser afastada do trabalho, Sandra não conseguiu voltar a usar o uniforme que ela tanto gostava, nem dar entrada no pedido de aposentadoria, mesmo sendo considerada incapacitada de retornar ao serviço no atestado emitido pelos médicos. A tristeza é muito grande. Porque pelo tempo, né, a gente pensa assim, 20 anos aí, daqui a pouco eu me aposento e vou viajar e vou viver. E não, a gente fica pelo INSS e o tempo que a gente fica não conta, né? Não conta. Você, quando está encostado pelo INSS, você não tem direito a PIS, você não tem direito a... Você é ninguém. Desde 2010, por ano, mais de 500 mil de acidentes de trabalho foram registrados em todo o Brasil. Só em 2013, em mais da metade dos casos, as vítimas acabaram afastadas do emprego por mais de 15 dias e cerca de 15 mil trabalhadores foram aposentados por invalidez permanente. No Paraná, um acidente de trabalho quase foi fatal para um soldador, como conta o repórter Marcos Tosi. 2 trabalhadores soldavam as estruturas de um silo como este, quando a corda do balancim se rompeu. Eles caíram de uma altura equivalente a um prédio de 4 andares. Quem vê Anderson não imagina as sequelas e o trauma que ele carrega. A perna esquerda e a bacia tiveram de ser reconstruídas com placas e parafusos. Lá onde que a gente sofreu o acidente, tinha a corda amarrada do balancim. Se fosse assim, cabo de aço, a gente não tinha sofrido acidente. Para quem trabalha em altura, é fundamental conhecer e aplicar o conceito de linha de vida. No caso de Anderson e do colega dele, esta linha não existia e foi um milagre eles terem escapado com vida. A linha de vida é um sistema que nós passamos com a corda, onde o funcionário faz a sua ancoragem, a sua amarração, tá certo? Imaginando que você pudesse dele ter um mal súbito ou uma rajada de vento, escorregar ou cair do bandejão, ele ficaria preso pela linha de vida. Eu acho que tem que seguir as normas certas da segurança, entendeu? Colocar cinto, fazer tudo certinho, senão para não acontecer o que aconteceu comigo. O improviso e a falta de treinamento que colocam em risco os trabalhadores da construção civil também foram as principais causas do acidente com um pintor no Rio Grande do Sul, como conta a repórter Gabriela Scott. O acidente, que ocorreu quando ele pintava o telhado de uma concessionária, foi tão grave que ele passou por uma cirurgia para colocar uma prótese de aproximadamente 5 centímetros na coluna. Ele levou mais de 36 pontos. Abriu minha cabeça aqui, né? Que eu bati a cabeça numa janelinha vasculante ali e daí caí sentado e quebrou a espinha. E hoje a gente está com vários problemas, né? Tem um problema na bexiga, não segura, né?
Fiquei com problema, uma perna mais curta que a outra. Se eu caminhar umas 2 quadras daqui me cansa, eu tenho que parar, porque senão eu caio, né? Às vezes minha esposa tem que estar comigo. Se eu caminhar umas 2 quadras, começa a vir umas ferradas no pé, eu tenho que parar. Então, ficou bem complicado para mim, assim. E o senhor tira alguma lição de tudo isso que aconteceu? O senhor aprendeu alguma coisa com isso? Eu me arrependo porque que eu fui voltar a subir lá, né? Eu fui atrás deles porque eles queriam pressa do telhado, porque estava muito ferrujado, estava feio. Naquela época eles tinham um feirão lá, então eles queriam que tirasse aquelas ferrugens. E a gente se arrepende porque eu não tenho aquela saúde que eu tinha antes, né? A gente olha, vê as pessoas fazendo serviço que eu gostava, hoje não posso fazer mais, né? A gente vê um cara pintando uma casa aí, a gente gosta, né? E não pode fazer. É complicado. Eu nunca gostei de ficar parado, né? Em todos os casos, os acidentes não causaram só lesões e limitações físicas. Houve também um abalo emocional, o trauma de ver a vida mudar de uma hora para outra. Aqui é que se situam os riscos reais para a saúde mental, né? Ou seja, é aqui que pode ter, ele pode ficar vulnerável para depressão, para ansiedade, para síndrome do pânico e, no limite, né, na sua face mais trágica, um risco de suicídio. Ações de conscientização desenvolvidas pelo Programa Trabalho Seguro visam justamente a redução de casos de doenças e de novos acidentes de trabalho por meio da prevenção. Se as pessoas adotassem condutas seguras, procedimentos seguros, tanto as empresas quanto os empregados, os acidentes não ocorreriam. Mas isso envolve não só conhecimento técnico, não só os aspectos do trabalhador saber o serviço que ele tem que fazer, da empresa conhecer ou qualificar os seus empregados, mas depende também de uma cultura das pessoas, cultura que transcende o ambiente de trabalho, de ser mais seguro, de ter mais cautela na vida, de ter uma vida de prevenção, de considerar que os riscos eles podem se transformar em danos. Se evitando essas situações, se evita que vidas sejam desperdiçadas, que situações inúmeras aconteçam e que venham a desaguar os processos dentro do Poder Judiciário. A saúde da gente mudar aqui é só um milagre profundo da parte de Deus mesmo. E é complicado para Deus mesmo poder fazer, é só Ele. Nós não temos condições de fazer nada assim fisicamente, não tem condições. Eu digo para as pessoas que trabalham no primeiro passo é ver se tem todo o equipamento, porque depois a vida não tem volta, né? Um sonho de menino, que era um castelo, que foi desfeito, que, sei lá, parece que o mundo caiu. Se você pegar meu uniforme, você vê que eu era mais fortinha, tô bem mais magra. Tudo isso porque você entra num quadro de depressão que você fala assim, eu não sirvo para nada. – 28 de abril é o Dia Nacional em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. Hoje, na segunda reportagem da série especial do Jornada, nós vamos conhecer histórias de trabalhadores que morreram em serviço. Nossa equipe viajou por várias cidades e conheceu as famílias dessas vítimas. Para quem fica, por mais que o tempo passe, a dor da perda está sempre presente. Ele saiu de manhã para trabalhar, normal, e quando foi mais ou menos 10 horas, fiquei sabendo a notícia pela televisão. A notícia era de que o auxiliar de pedreiro Lorival Leite e outros 2 operários foram soterrados e morreram após o desmoronamento de um barranco na obra de construção de um prédio no Hospital Universitário de Brasília. Quando chegamos lá, estava tudo bagunçado, muita polícia, bombeiro, um monte de gente. Zilda, o Lorival chegou a comentar em casa sobre a questão da segurança no ambiente de trabalho? Ele não comentava muito, mas ele me pediu algumas vezes para poder comprar alguns equipamentos para ele, como luva, treina, para ele trabalhar. O celular ficou com a Polícia Civil e o inquérito ajudou a pedir na Justiça indenização por danos morais e materiais. Zilda fez um acordo com a empresa na Justiça e conseguiu
indenização para os filhos. Eu acho que dinheiro nenhum traz a vida de uma pessoa, né? Assim, dá uma certa, assim, mais ou menos estabilidade para que os meninos possam, assim, estudar mais na frente para eles conseguirem fazer a vida deles, né? Mas a vida não traz de volta. Zilda não conseguiu a pensão por morte porque não era casada oficialmente com Lorival. No ano em que o acidente ocorreu, em 2011, neste canteiro de obras, mais de 122 mil benefícios de pensão por morte por acidentes de trabalho foram emitidos pela Previdência Social em todo o Brasil. Isso só foi possível porque os trabalhadores tinham carteira assinada e as empresas faziam os recolhimentos mensais ao INSS. Mas seja qual for o motivo, se o acidente ocorrer durante a jornada de trabalho, a família pode buscar na Justiça direitos, como indenizações por danos morais e materiais. E é exatamente isso que nós vamos entender agora. A repórter Luana Carvalho, direto de Sergipe, nos mostra as dificuldades enfrentadas por duas famílias para conseguir essas pensões. Desembarcamos em Itabaiana, a 60 quilômetros de Aracaju, Sergipe. Aqui nos encontramos com os familiares do motorista de caminhão Messias e do eletricista Guilherme, que morreram em um trágico acidente de trabalho. Os dois trabalhavam na Energisa, empresa de energia do estado de Sergipe. O acidente aconteceu no dia 13 de setembro de 2014, por volta das 4 horas da manhã. Messias e Guilherme estavam de plantão quando bateram na traseira de outro caminhão que estava parado na estrada sem sinalização. Os dois morreram, deixando as famílias desamparadas. Dona Hilda, esposa de Messias, contou que no dia do acidente ele ainda chegou a ligar para ela pedindo socorro. Quando eu cheguei lá, ele já estava em cima da maca do SAMU. Já tinha tirado ele. Aí eu entrei no SAMU, pedi para eu entrar, ficar lá conversando com ele. Esperou ainda uns 20 minutos para a gente ser transferido aqui para o hospital de Itabaiana. Aí o médico começou a examinar. Quando apertou lá nele essa parte aqui, ele deu um grito tão grande dentro do hospital. Aí o médico disse, mas rapaz, o homem está todo bagaçado. Eu vi ele com aquela agonia, suspirando bem fundo. E se mexendo bem muito. Aí deu um grito bem grande, disse, chega aí, me acuda. Na hora que ele gritou assim, aí veio os médicos, os meninos, aí arrastaram ele para a sala de cirurgia. Ele disse, vamos tentar. Quando deu de meio, o médico chamou a família, aí me chamou. Aí veio me dar notícia, ele disse, tentemos, reagiu, mas quando ele parou, ele não voltou mais. Aí pronto. Messias deixou 4 filhos, 2 ainda menores de idade, e Dona Hilda disse que a situação financeira não ficou nada fácil para a família. Porque quando era com ele, ele fazia de tudo, nunca deixou faltar nada dentro de casa. E agora sem ele, recebeu uma pensão. O que recebe é quando de pagar aluguel, água e energia. O que sobra é controlando. Na semana que dá para passar bem, passa. Outra quando não dá, a gente controla. E assim vou seguir na vida, né? Pedindo muita sorte a Deus, só Deus mesmo. Guilherme também deixou 4 filhos, 3 deles ainda pequenos. A situação financeira depois do acidente piorou. Só já se não fosse Deus mesmo na minha vida, eu não sei nem o que seria não de mim. Mas me pego muito com Deus, né? Tenho meus 3 filhos para criar agora sou pai e mãe deles, eu converso muito com eles, que é uma coisa de meu filho não dá. Agora sou pai e mãe de vocês, tem que ter paciência um pouquinho. Ele era tudo para eles, né? Ela era tudo para eles, aí não deixava faltar nada. É como se diz, ele não era pobre, que nem o povo fala, mas de tudo eles tinham. Porque ele trabalhava para isso, para dar sustento do filho e da mulher dele. Muita saudade e tristeza por não ter ele aqui mais conosco. Os últimos dados levantados pelo Ministério da Previdência Social revelam que em 2 anos, no município de Itabaiana, o número de acidentes de trajeto durante a jornada de trabalho mais que dobrou. Em 2012, foram 6 acidentes e em 2013 foram registrados 17 casos. Em todo o Brasil, já foram mais de 100.300. Vários fatores explicam esses acidentes.
A falta de sinalização nas estradas, a situação precária de algumas BRs do estado e um dos principais fatores, as más condições de trabalho oferecidas pelas empresas de transporte, uma falta de revisão mecânica dos veículos fornecidos. Foi o que aconteceu com o avião bimotor de uma empresa de táxi aéreo no Pará, que por falta de manutenção mecânica caiu e matou o piloto da companhia. Em Belém, a repórter Elane Magno conversou com a família da vítima. Entre as recordações de família de Marcos está a trágica notícia da morte do pai, o piloto Eduardo, de 51 anos. Em fevereiro de 2012, o avião que Eduardo pilotava caiu e explodiu após decolar do município de Cametá com destino a Belém, no Pará. Primeiramente ligaram para minha mãe, né? Aí falaram que o avião tinha desaparecido, mas não deram informação nenhuma onde tinha sido, nem do que tinha acontecido. Chegou lá na empresa, eles já tinham conhecimento de que não tinha sobrevivido ninguém. E não passou, falou que apenas que tinham desaparecido, o avião estava desaparecido e que ainda não tinham notícia de nada. Foi quando eu vi o salva-aéreo saindo e eles me falaram que já tinham achado 3 corpos e que faltava o 4º e não tinha sobrevivido ninguém. Por causa disso e com a comprovação de que o acidente aconteceu por falta de manutenção, o filho Marcos precisou da intervenção da Justiça do Trabalho para a empresa de aviação pagar à família indenização por acidente de trabalho, o que só aconteceu 3 anos depois do acidente e por meio de um acordo trabalhista. R$900 mil de indenização, divididos em várias parcelas. Na justiça a gente conseguiu provar que o errado eram eles, entendeu? E não os pilotos, que eles fizeram a parte deles. Isso que satisfaz mais a gente, entendeu? A honra do nome envolvido no acidente, que além de a gente perder o nosso pai, eles queriam botar ainda a culpa nele. É isso que mais satisfaz a gente. Se a dor pela perda de um parente pudesse ser quantificada, quanto ela valeria? E como saber se o valor da indenização corresponde ao dano causado pela empresa após um acidente de trabalho? Não se trata, a meu juízo, de uma indenização propriamente dita, mas apenas de uma compensação pela dor sofrida no tocante ao dano moral. Então, entendo que não há um ressarcimento integral do prejuízo, mesmo porque a morte do trabalhador não pode voltar atrás, né? A morte é um evento contra o qual nós não podemos mais discutir, mas é apenas para mitigar, compensar o sofrimento, não para reparar integralmente o prejuízo. Superar os traumas físicos e emocionais depois de sofrer um acidente de trabalho não é nada fácil. Quem consegue voltar ao mercado pode se considerar um vencedor. Afinal, para essas pessoas, a reintegração significa deixar para trás o medo de nunca mais voltar a ter uma vida normal. Adriano não precisa escrever frases longas para explicar o que aconteceu com ele depois do acidente de trabalho que decepou a ponta de 2 dedos da mão esquerda. Reabilitação. Adriano, qual foi o sentimento de poder escrever essa palavra 7 meses depois do acidente, só que com os sentidos diferentes? É uma sensação de alívio, de retornar ao trabalho e conseguir o sustento da minha família. Desse trabalho eu tiro o sustento da minha família, da minha casa. Só que eu ainda não me sinto 100% recuperado, né? Ainda tem algumas sequelas que eu fiquei do acidente, mas é uma sensação, um sentimento de alívio. O sentimento de hoje é bem diferente da dor sofrida pelo vigilante na guarita de estacionamento de um órgão público em Brasília. Na época, não existia cancela automática. O controle de entrada e saída da portaria era manual. Eu baixei a corrente, o carro entrou no que ele entrou, a corrente prendeu entre o pneu e o para-choque trazendo, levando a mesma até o meio de estacionamento. Eu achei que eu só tinha me machucado. Quando eu observei, eu tinha perdido as pontas dos dedos. Adriano ficou afastado do cargo pelo INSS para se recuperar.
7 meses depois, viu que podia continuar exercendo a função. Você trabalha no mesmo lugar onde aconteceu o acidente. Trabalho no mesmo local. Só que na época era contratado por uma outra empresa terceirizada. Isso, positivo. Por causa da falta de apoio da empresa terceirizada e do acidente, Adriano busca agora um apoio da Justiça do Trabalho. De maneira nenhuma eu quero me aposentar, eu quero continuar trabalhando. Só que é um direito que eu tenho, que eu descobri desse direito e estou correndo atrás. Como cidadão brasileiro, pago meus impostos. Então eu quero que seja exercido o meu direito, que é o auxílio acidentário. Uma porcentagem acima do salário até eu aposentar sobre a sequela que eu fiquei, que eu não sou mais normal. Queira ou não queira, eu não sou mais. A falta de luvas de proteção durante a construção de uma casa em São Paulo contribuiu para a perda dos 2 braços e das 2 pernas de Severino. O ferro, ele não chegou a encostar no fio. Ele ficou de longe assim, só no fogo. Então me grudou. Se ele bate, me jogava longe. Eu podia perder menos, né? Mas como fiquei grudado, fiquei um tempo grudado, então queimou os 4 membros. Os novos passos na vida de Severino representam uma vontade dele de ter uma rotina de vida, de trabalho. É muito importante essa prótese, viu, cara? No começo eu ficava lá quase jogado no sofá. O primeiro passo meu, eu andei 1,80 m assim, né? Gente, eu chorei demais, cara. De alegria, de emoção. Trabalho com segurança, porque eu vou te falar, não é fácil você perder uma perna e um braço, ou até mesmo os 4 membros que... O pedreiro Mauro exibe no corpo as marcas deixadas pela massa de cimento com a qual ele trabalhou durante anos. A massa normal, você faz ela, chega à tarde, ela não presta mais, né? E essa não, ela fica 3 dias sem endurecer, porque você vai usando ela. Aí de cada vez que você vai usando ela, mais forte vai ficando o produto, a química do produto. Se ela cair num cortado seu, já fica queima já, arde. Aí você tem que correr e lavar rapidão. Que ela come, ela corrói a mão da gente. Tão forte que ela é. O descaso inicial do empregador fez o problema se agravar, mas no ano passado ele conseguiu uma licença médica e iniciou o tratamento. A médica me deu 6 meses. A primeira vez foi 2 meses, agora me deu 6. Aí eu fui no médico no INSS esses dias e falou que eu não tenho mais perícia, né? Ficou mudo só para mim, pessoal? Eu também não estou escutando agora, não, Cristiano. Não está ouvindo mais nada. Deixa eu sair e entrar de novo. Pode ser que tenha sido algum probleminha aqui. Só um minuto. Só nessa gerência. A primeira vez foi 2 meses. Ouvindo? Deu 6. Sim. Sim, professor. No INSS esses dias falou que eu não Baixo, tenho mais tá baixo. né? Ficou bem baixo, mas dá para ouvir. A reabilitação a que seu Mauro se refere é um serviço previdenciário prestado pelo INSS. Ela é destinada aos segurados da Previdência Social, os seus dependentes, os aposentados e as pessoas com deficiência. Só nessa gerência do INSS em Cuiabá, atualmente há 1.500 segurados em alguma etapa do processo de reabilitação profissional. Ele envolve desde a perícia médica e a concessão de benefício previdenciário até a reinserção ao mercado de trabalho. Dentro desse processo se inclui elevação da escolaridade,
para se atingir um número mínimo de escolaridade conforme a exigência dos cursos, os cursos de capacitação profissional e o encaminhamento para vagas no mercado de trabalho. As pessoas com deficiência e o trabalhador reabilitado contam com o respaldo da Lei dos Benefícios Previdenciários. No artigo 93, ela estabelece proporções a serem cumpridas por pequenas, médias e grandes empresas. Mas muitas vezes, os órgãos de fiscalização e mesmo os trabalhadores encontram dificuldades nesse processo. Se eu não posso trabalhar em obra, não sei o que eu vou fazer, né? Eu não tenho estudo, eu não sei fazer outra coisa, né? Dá uma angústia? A gente pensa, né? Você deve, você tem compromisso, tem filhos, tem, né? Casa, né? Fica difícil. A reabilitação profissional é oferecida em 620 agências do INSS em todo o país. Dados do Instituto mostram que em 2012, mais de 17 mil trabalhadores contaram com o benefício. São muitos casos com êxito que o segurado nós temos, por exemplo, segurados que fazem cursos técnicos de longa duração. Então, retorno para o mercado de trabalho numa outra função, com salários melhores. De Londrina, no norte do Paraná, vem histórias de pessoas que ficaram com sérias limitações após acidentes. Elas, no entanto, aprenderam a conviver com as suas deficiências e hoje se dedicam a conscientizar os outros a não cometerem os mesmos erros. Claudines Bartolomeu chega em casa dirigindo o próprio carro. Outra conquista é conduzir a cadeira de rodas. Sim, uma conquista diante do diagnóstico que ele recebeu após um acidente de moto. E o médico, na época, me deu o diagnóstico Ele falou na cama do hospital para mim que eu tinha sofrido uma lesão grave, que eu ia ficar numa cama praticamente pro resto da vida vegetando. Poucos anos antes, o pai de Claudines, seu Domingos, havia perdido um braço em acidente de trabalho. Um baque após o outro na família de Dona Maria Helena. Daí a gente teve que unir junto para suportar tudo isso, né? Que até um dia ele começou a chorar bastante, acho que no começo. O pai dele falou assim, se chorar resolve, então vamos sentar nós três aqui e vamos ficar chorando. Que não vai resolver. A gente tem que lutar. Contrariando as previsões iniciais, além de recuperar parte dos movimentos, o filho de Dona Maria Helena e seu Domingos se transformou em um atleta paralímpico, colecionador de medalhas em competições nacionais. O pai, que não sabia nadar, caiu na piscina para acompanhar o filho. Hoje, eles treinam juntos. No mesmo bairro da cidade de Londrina, mora um casal que virou referência no enfrentamento dos acidentes de trabalho. Eles têm um site para apoiar pessoas que sofreram mutilações. Flávio perdeu os braços ao tocar nos fios de alta tensão. Não usava equipamento de proteção, nem se certificou de que a rede estava mesmo desligada antes de executar o serviço. Jane quase perdeu a perna em um acidente de moto em que avançou a preferencial sem olhar. Hoje, ela anda com a ajuda de uma órtese. O Flávio e a Jane trabalham hoje no apoio a pessoas que sofreram mutilação e também fazendo palestras sobre prevenção de acidentes. E quando se trata de prevenção de acidentes, Flávio, a conversa de vocês é sempre franca e direta. Por que é assim? Exato. Por quê? Porque a gente quer mostrar para as pessoas, né? Eu conto a minha história, eu conto esse choque elétrico que eu levei de 13.800 volts, para as pessoas olharem e acreditarem que um acidente de trabalho pode mudar a sua vida completamente. Então não dá para você usar meias palavras. Você tem que ser direto, objetivo, contar. Tanto é que assim, eu conto o que foi que aconteceu comigo no meu acidente. Eu não morri por 10 segundos. A gente tenta falar a nossa história, deixar a pessoa bem consciente para a pessoa evite que a pessoa vá trabalhar consciente, para não fazer a mesma besteira que a gente fez. Que nós vamos carregar isso aqui pro resto da nossa vida. E eu quero que as pessoas olhem, escutem a nossa palestra e não façam a mesma besteira. É isso aí, meus queridos. Relato de
histórias, né? Quem quiser acompanhar esse canal no YouTube, é o canal do Tribunal Superior do Trabalho, e tem várias reportagens, né? Vários vídeos, várias situações, né? Que são acompanhadas por eles, né? Que reflete aí a história, né? Eu vou copiar o link desse... Deixa eu ver se eu acho aqui somente. Copiar o link aqui desse vídeo. Vou colocar no WhatsApp, tá? No grupo do WhatsApp. Acho que é melhor. Aí, coloquei lá no grupo do WhatsApp, lá o vídeo, o link desse vídeo aí. E se vocês quiserem se inscrever lá no canal do Tribunal Superior do Trabalho, é bacana, porque eles soltam algumas publicações, né, reportagens, né, entrevistas também, tá bom? Bom, a gente viu que o acidente de trabalho, ele não é fácil, né? Ele deixa uma sequela, senão quando não um óbito, né? Quem sofre bastante é a família e o acidentado. Em algumas situações, ele perde um pouco o seu controle, né? Vamos falar assim, né? Não somente financeiro, mas também controle emocional, psicológico e tudo mais. Então, para começar, né, para iniciar as nossas atividades, né, referente a essa unidade curricular, fica aí, então, essa reflexão, né? Galerinha, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp, que eu acho que é mais fácil, o link o link não, a orientação para uma atividade para amanhã, tá? Que é uma elaboração de um relatório baseado em um vídeo. Esse vídeo é um acidente numa plataforma de petróleo, chama plataforma Piper Alpha, e ali nesse vídeo conta todos os detalhes. Eu gostaria que vocês assistissem, né? E baseado nesse vídeo, comentasse ali, né? Colocasse ali algumas inquietações, né? Alguns pensamentos, elaborasse ali um relatório sobre o acidente, o que vocês entenderam sobre esse acidente, e aí vocês me entregam na sexta-feira, tá? A entrega desse relatório vai ser por meio do Teams aqui, tá? Então, vocês vão entrar na pastinha de vocês, compartilhar aqui novamente para vocês verem onde que é. Então, vocês vão entrar aqui no canal, na sala, né, de vocês, na sala de vocês, e aí vai ter a pastinha aqui, pastinha de cada um, tá? E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar na pastinha, tá? Vão aqui em arquivos, clica aqui na pastinha o C5, e aí você vai carregar esse relatório que você fez, tá? O carregamento é bem simples, é só teclar aqui em carregar, localiza ali o arquivo, tá? Deixa eu colocar um aqui, vou colocar esse aqui, ó, relato de um acidente. Então, localiza o arquivo, clica ali em abrir, né? Ele vai começar carregando, né? E aí carregou o arquivo para cá, tá? Então, essa é a atividade aí para vocês fazerem amanhã, tá? Relatório de uma folha, né? Geralmente a gente está acostumado a fazer isso. Relatório, então, de uma folha baseado no acidente Piper Alpha. Fechou? Dúvidas? Fechou, professor. Não. Esse vídeo você vai enviar para a gente também, né? Isso, vou subir ele lá no WhatsApp. Beleza? Beleza, professor. Beleza.